No mês de maio do ano passado, eu fui convidado para participar de uma conferência missionária lá no seminário onde a Mari estudou. E foram 3 mensagens lá. E uma delas eu quero trazer para vocês hoje aqui, sobre conhecer o poder de Deus na prática de vida. Na verdade, Jesus, num certo lugar, disse que um grupo de pessoas que vinham para ele com umas perguntas só para pegá-lo numa situação ou noutra, ele disse o seguinte: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Eu acredito que a nossa igreja conhece um bom tanto das Escrituras, muito mais do que consegue viver. E eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com humildade e reconhecendo que a gente deveria estar bem melhor. Mas eu não quero falar sobre as Escrituras, eu quero falar sobre o poder de Deus hoje. Eu acho que nós erramos muitas vezes por não conhecer o poder de Deus. Eu estudei naquele mesmo seminário há 36 anos atrás. Faz muito tempo. E desde que eu estudei lá, eu me formei pensando em missões, olhando para aqueles povos menos alcançados, quem tinha menos oportunidades de ouvir o Evangelho. Sempre foi esse o meu enfoque. Durante os anos aqui também. E eu jamais quero perder essa visão. E eu quero deixar para vocês muito claro que o meu propósito como igreja aqui não é termos uma igreja boa, bonita, agradável, cheia de gente, mas é termos uma igreja que se preocupa em levar o Evangelho para quem não conhece. Esse é o nosso propósito. É por isso que a gente está aqui. É por isso que eu estou pregando aqui hoje e a cada domingo. Uma igreja que se dispõe a pregar o Evangelho. E se a gente quer conhecer o poder de Deus, a gente só vai conhecer na missão de pregar o Evangelho. A gente não vai conhecer o poder de Deus sentadinho aí ouvindo mensagem, lendo livro, estudando a Bíblia. A gente vai conhecer o poder de Deus indo, levando a mensagem, porque aí a gente vai perceber que a gente não é nada e que a gente precisa desesperadamente da intervenção de Deus, do poder de Deus agindo na nossa vida e através de nós. E é com base nisso que eu quero falar para vocês hoje sobre algo que me deixa muito à vontade, né? Como se eu estivesse em casa. Não em termos de conforto, porque sempre pregar a palavra de Deus é desafiador, é inquietante. Nos faz perceber que a gente precisa de Deus agindo. Mas eu fico à vontade porque a história que eu vou narrar hoje, bíblica, é a nossa história. É a minha história e é a sua história. Na verdade, nós estamos continuando essa história aqui, que é descrita no livro de Atos. A partir da próxima semana, nos pequenos grupos, nós vamos começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje eu queria só dar um lampejo aí, abrir uma janelinha para a gente ver, talvez, a ênfase principal desse livro das Escrituras. Ao narrar a história da igreja, o livro de Atos fala sobre missões, porque afinal das contas, a história da igreja é missões. Não podemos esquecer isso. A história da igreja é missões, nos bons e nos maus momentos. Por isso, abre sua Bíblia lá em Atos. Eu vou ler apenas um versículo
eu vou mencionar os textos do livro de Atos. Eu espero que a grande maioria de hoje, eu imaginei, que já conhecesse o livro. E se você não conhece, você precisa participar de um grupo pequeno, onde vai ser estudado durante o ano todo o livro de Atos. Nós vamos demorar 1 ano nos pequenos grupos para estudar o livro de Atos. Se você não conhece essa história, você não pode deixar de frequentar o seu pequeno grupo. Capítulo 1, verso 8. Eu acho que alguns sabem de cor aqui. E podem citar para a gente. Então vamos lá, minha tradução é atualizada. Se você souber em outra, pode falar também. Mas, pode ler comigo, falar comigo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Conhecendo o poder de Deus na prática. Vamos orar. Só Deus para nos ensinar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que esse poder descrito no livro de Atos, esse poder que um dia nos alcançou, continue, Senhor, a se manifestar através da Tua igreja, no alcance de outras vidas, de outras pessoas que precisam Te conhecer também. Ó Deus, ajuda-nos a Te conhecer na missão, em missão. Que a experiência de cada um dos meus irmãos aqui seja rica ao ir, ao anunciar o Senhor àqueles que não Te conhecem. Ensina-nos, Deus, a fazer, a cumprir a missão que o Senhor nos deixou. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O poder do Espírito Santo não é para nós nos sentirmos bem. O poder do Espírito Santo não é para a gente manifestar dons. O poder do Espírito Santo não é para a gente mostrar a nossa força. O poder do Espírito Santo é para pregar o Evangelho. É para isso, é para sermos testemunhas. É para isso que o poder foi dado do Espírito. Não foi para nós sermos fortes ou para mostrar que nós podemos. O poder do Espírito foi dado para a gente pregar o Evangelho. Não é para você ter uma melhor qualidade de vida, para você ser um super crente, mas para que a gente testemunhe. É isso que Atos 1:8 diz para a gente aí: recebereis poder para testemunhar. O Espírito Santo nos leva a olhar para o Senhor e para nós mesmos, através das Escrituras. O Espírito nos leva a olhar para o Senhor e para nós mesmos, através das Escrituras. Por isso que a gente, nas próximas reuniões dos pequenos grupos, vai estudar o livro de Atos. Porque se eu quiser ser testemunha de Jesus, eu preciso olhar para o Senhor, para o poder do Senhor, e preciso olhar para mim mesmo, para a minha fraqueza, para o meu pecado. E desistir? Não. Eu preciso ir na força do Senhor, no poder do Senhor, não no meu, nem no seu. Dentro do livro de Atos, quando ele disse aí:
no versículo 8: testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ele está rompendo barreiras, barreiras físicas, de distância, ele está rompendo barreiras culturais, ele está rompendo barreiras linguísticas, ele está rompendo inúmeras barreiras para chegar aos confins da terra. Hoje nós continuamos rompendo barreiras para chegar àquela pessoa que não conhece a Jesus em determinado lugar, em determinada situação. E eu nem preciso ir muito longe. Muitas vezes as pessoas não estão tão longe de nós, fisicamente, mas estão muito longe de nós, socialmente. Nós precisamos nos esforçar para chegar a essas pessoas. Naquela lista que o Ronaldo Lidório elaborou de grupos menos alcançados com o Evangelho, entre grupos isolados, tem também grupos que estão entre nós, como os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos, como os surdos ou outros deficientes, grupos que estão entre nós de certas tribos, não indígenas, tribos sociais aí, grupos que estão conosco, que são isolados, que a gente não dá acesso à igreja muitas vezes, ou que tem dificuldade de chegar a eles. Eles estão perto, mas longe, porque nós não os alcançamos. Eu lembro quando a gente compartilhou a ideia de começarmos uma igreja em Santo André, orarmos para o Santo André, alguns tinham resistência. Mas é interessante como alguns deles que tinham resistências ao irem lá, entenderam a missão. Entenderam o que Atos 1:8 diz. De ir é parte do meu trabalho. Eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Eu não posso ficar olhando para a vida um do outro e questionando e jogando pedra. Eu tenho que ir, e à medida que eu for, eu não vou ter tempo para ficar questionando os outros. Eu tenho muito para fazer. Eu tenho muito trabalho a executar. Eu tenho uma missão de Deus para cumprir. O Espírito Santo é quem nos capacita a estar presentes em diferentes lugares ao mesmo tempo. E agora é heresia. Não, não é. Ainda não. Ao ouvirmos a voz do Espírito e ao intercedermos por pessoas, por povos, por missionários, por situações específicas, estamos indo a diferentes lugares ao mesmo tempo. O momento missionário nosso não é só um ritual do culto. A gente não faz isso só como uma parte que precisa ser feita. A gente faz isso porque isso vai fazer a diferença em alguns lugares no mundo. Quando paramos como igreja para orar por determinada pessoa, por determinado lugar, por determinada situação, crendo que Deus está lá, agindo naquela hora, ou agindo a partir daqueles momentos. Por isso, podemos estar em diversos lugares ao mesmo tempo, através da oração, através do trabalho nosso e de outros. Eu acho interessante que o primeiro casal de missionários que nós ajudamos, pastor Elias e Adriana, saíram daqui, nós os conhecemos aqui, a Adriana é de Campina Grande, e foram trabalhar, ou estão trabalhando agora em Mato Grosso do Sul, numa tribo indígena, do povo Guarani. E mais recentemente, nós conhecemos o pastor Ricardo Pokivic e a família, que saíram, sabe de onde? De Mato Grosso do Sul, numa tribo terena,
para virem, João Pessoa desenvolver o ministério de missões entre tribos do Nordeste que não foram alcançadas. Interessante, né? Saiu alguém daqui para lá e de lá para cá. Parece que o profeta não tem honra na sua casa mesmo, né? Mas é isso, missões é isso. Grupos específicos que saem para anunciar o Evangelho. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para depender do poder de Deus, para conhecer o poder de Deus. E na história do livro de Atos, eu quero só folhear com vocês assim o livro de Atos agora. Nós vamos ver o poder do Espírito sendo manifesto à medida que a igreja avança. Então, lógico, eu vou dar só um sobrevoo aí no livro de Atos, só para você pegar um gostinho, mas vamos lá. O livro de Atos começa em Jerusalém. Os apóstolos estão reunidos, orando, esperando algo especial de Deus, como Jesus tinha previsto. Esperem até serem revestidos do alto de poder. Ou, como nós lemos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles estão lá aguardando. Aí no capítulo 2 do livro de Atos, ao Pentecoste, uma festa judaica, onde havia muita gente em Jerusalém, capital lotada de gente, de estrangeiros, de judeus que viviam em outros lugares, de judeus que falavam outras línguas, de prosélitos provenientes de vários países, pessoas que tiveram afinidade com a religião judaica. E de repente, naquele lugar, enquanto eles oravam, o Espírito Santo desce sobre a igreja e eles começam a falar em línguas em que as pessoas conheciam. Eles começam a testemunhar da glória de Deus. Eles começam a proclamar o Evangelho. E as pessoas surpresas começam a se perguntar: quem são esses? O que eles estão fazendo? O que está acontecendo aqui? E lógico, no meio de tudo isso tinham os duvidosos também, né? Esses caras estão bêbados, ou sei lá o que está acontecendo. Mas aí Pedro tem a oportunidade de pregar. Primeira mensagem da igreja é pregada aqui. 3.000 pessoas se convertem. 3.000. E é o texto bíblico que diz isso. Se fosse hoje a gente ia falar: duvido, eu mesmo ia ser um deles. Mas o texto diz que 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizadas naquela hora. No capítulo 3, logo depois disso, a gente tem a cura de um aleijado, um coxo. E isso causa um rebuliço na cidade. Os apóstolos são ameaçados, presos e ameaçados. No capítulo 4, eles enfrentam as autoridades, as mesmas autoridades que tinham condenado e crucificado Jesus. Eles agora estão no mesmo lugar, no Sinédrio, lugar do julgamento ali, onde Jesus fora condenado. Eles se apresentam lá. Capítulos 5 e 6, eles enfrentam seus próprios problemas. Isto é, pessoas que mentiam, diziam que tinham uma coisa e não fizeram. Depois, a favorecimento de um grupo em detrimento de outro. Essa é a igreja. No capítulo 7, diante do testemunho de um desses que se levantou para pregar ousadamente, volta a perseguição contra a igreja, de uma forma mais incisiva agora, e o primeiro membro da igreja de Jerusalém é morto. Estevão é apedrejado.
E a partir daí desencadeia-se uma série de perseguições contra a igreja. Sabe onde a igreja conheceu o poder de Deus nisso tudo? À medida que ela foi testemunhar. E ela conheceu o poder de Deus nos momentos de glória, 3.000 pessoas se convertem, e nos momentos em que um dos seus líderes morre apedrejado. No momento em que alguns dos apóstolos vão diante das autoridades com toda a ousadia, e no momento em que alguns dos membros da igreja mentem para esconder bens, ou favorecem uns em detrimento de outros. A gente conhece o poder de Deus na ação, na medida que a gente caminha procurando fazer a vontade de Deus. A gente precisa ir adiante. Você podia dizer, mas a gente já tem tudo isso aqui. Temos nossos problemas, temos as nossas bênçãos, temos as nossas perseguições individuais ou coletivas, temos aqueles que são ousados, mas não acabou o livro aí. A perseguição, a dificuldade impulsionou a igreja, empurrou a igreja, forçou a igreja a sair de Jerusalém. E a igreja então passa para a segunda etapa do plano de Deus. Judéia e Samaria, a partir do capítulo 8, a igreja dá um passo para fora de Jerusalém. Até então ela estava fechada na cidade. Agora ela sai. Judéia e Samaria. E é muito interessante olhar esse avanço da igreja, porque os que avançam inicialmente não são os apóstolos, são outros. Os apóstolos aparentemente ficaram em Jerusalém, mas a igreja, os membros da igreja, os outros líderes da igreja se espalharam e começaram a pregar. Capítulo 8, a gente tem em destaque aí Filipe. Foi para Samaria testemunhar. Ali tem problemas também. Tem pessoas entrando no meio e tentando confundir a doutrina. Mas Deus manifesta o seu poder através de experiências únicas. Novamente, Filipe é transportado a um certo lugar no meio do nada e encontra alguém a quem ele precisava testemunhar, um estrangeiro. E lá a gente tem aquele texto que diz claramente para a gente por que alguém deve ser batizado. Porque Filipe foi, obedeceu a ordem de Deus, vá. E aí lá Deus disse, através de Filipe, se creres de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, então você pode ser batizado. À medida que a gente vai, presta atenção, à medida que a gente vai, a nossa teologia é construída na prática. A teologia da igreja de Jerusalém, da igreja neotestamentária. Mas hoje, eu diria que a nossa teologia, ela é descoberta ou redescoberta, não nos seminários, mas na missão. Quando nós vamos, quando nós enfrentamos os desafios, aí a gente precisa repensar nossa teologia. Nos bancos das escolas, a gente discute teologia. Na missão, a gente pratica teologia. A gente torna Deus conhecido. E a gente vai aprender como fazer isso, de verdade, não de blá blá blá. No capítulo 9, Saulo se converte e é chamado por Deus para ser testemunha.
Isso fora de Jerusalém, caminho para Damasco. Esse poder que confrontou Saulo continua agindo através da igreja, nos capítulos 9 e 10. E essa expansão da igreja começava a sair, Judeia, Samaria, força alguns ajustes na maneira de ver a igreja. Pedro e os apóstolos precisam se reunir para discutir algumas questões. De repente, Pedro é desafiado a entrar na casa de alguém que era impuro para um judeu. E aí o pessoal de Jerusalém não gosta disso, os apóstolos chamam ele, vem cá, o que você fez? Aí ele conta, olha o que Deus fez. E aí eles pensam, se é Deus que agiu, a gente tem que mudar. A gente tem que repensar a nossa maneira de ver o Evangelho. E no capítulo 11 e 12, a gente vê a igreja mudando de centro de expansão. Deixa de ser Jerusalém e o centro de expansão da igreja passa a ser Antioquia da Síria. A cidade mais importante daquela região passa a ser o centro da expansão da igreja. Não era Jerusalém a capital mais importante. Jerusalém é uma cidadezinha da época. Antioquia era uma cidade grande. E Antioquia passa a ser o centro missionário da igreja. É dali que saem as missões. É dali que a gente ganha a visão missionária. Não de Jerusalém, mas de Antioquia. À medida que a igreja vai, Filipes, Barnabés e Saulos são chamados para agir, para desenvolver o trabalho. À medida que a missão da igreja é cumprida, esses homens são vocacionados ou chamados para determinados ministérios específicos. Certamente Deus usará e capacitará muitos outros, talvez muito mais do que nós, à medida que a gente vai. Talvez você seja muito mais capacitado do que qualquer um de nós da liderança aqui, à medida que você vai. Porque essa capacidade vem de Deus, não está em nós. E a última parte do livro de Atos, que é os confins da terra. Então, a partir do capítulo 13, a gente tem a igreja que envia. A igreja de Antioquia, no comecinho aí, se reúnem os líderes, eles estão servindo ao Senhor, e Deus mostra o que fazer. Agora está na hora de separar alguns de vocês para irem, para pregarem o Evangelho em outros lugares. Uma igreja aberta à direção do Espírito Santo de Deus. Primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14. É interessante que na primeira viagem missionária, dois dos 5 líderes da igreja foram enviados: Barnabé e Paulo. Barnabé puxa o primeiro momento da viagem missionária e ele vai para um lugar chamado Chipre. Lembra da musiquinha? Barnabé? Natural de Chipre. É interessante que ele volta para a sua terra. Ele queria testemunhar lá. E durante aquela estada em Chipre, Saulo, ou Paulo, como ele começa a ser chamado, assume uma certa liderança no grupo. E sabe para onde eles vão? Para a região de Paulo.
Eles vão para a região onde Paulo fora criada. Paulo é da cidade de Tarso. Paulo de Tarso, não é? Paulo de Tarso. Então, ao subirem, eles passam naquela região. Eles vão naquela direção. É interessante como isso é natural na igreja. E a partir daí, evidentemente, Deus vai dirigindo e mostrando e proibindo, não vá por aqui, vá por ali, é lá que eu quero, tem gente esperando, eu estou preparando gente lá. E eles vão, a igreja vai. A igreja missionária aprende a ouvir a voz do Espírito de Deus, à medida que vai, não à medida que fica, mas à medida que vai. Dos capítulos 16 a 20, a segunda e a terceira viagem missionárias são narradas aí. Mas antes disso, no capítulo 15, existe uma grande reunião em Jerusalém. Primeiro concílio da igreja, para decidir algumas questões teológicas. Por que eles foram decidir questões teológicas? Diz para mim. Porque estavam fazendo missões. As questões vieram, não porque em Jerusalém eles resolveram discutir lá entre os acadêmicos da Bíblia, mas porque Paulo e Barnabé, que tinham ido pregar e muita gente se converteu em outros lugares, voltaram falando, tem um monte de gente que não é judeu que se converteu. E agora? O que eles precisam fazer, o que eles não precisam fazer? A gente precisa decidir. Missões força a gente a repensar a nossa teologia. Não acadêmica, prática. Daí surgem as primeiras cartas de Paulo e de outros. Eu diria que a teologia vivenciada é missões. A igreja vai. Segunda viagem, terceira viagem, e os desafios são enormes. E daí você vê muitas das cartas que Paulo escreveu nesse período. Então a teologia foi forjada num contexto missionário. A nossa teologia foi forjada num contexto missionário. E se nós queremos redescobri-la, precisamos voltar a fazer o que esta igreja estava fazendo. Pregando o Evangelho àqueles que pouco ou nada conheciam. A última parte do livro de Atos, do capítulo 21 em diante, a gente tem a prisão de Paulo. Na verdade, eu quero chamar diferente. Eu quero chamar de que a missão agora vai de Jerusalém a Roma, patrocinada pelo Império Romano. Na verdade, foi isso que aconteceu. Paulo nem pagou passagem. É verdade que a viagem foi meio turbulenta, né? Um pouquinho. Mas Paulo, preso, foi levado a Roma. Depois de vários livramentos de Deus em várias situações, problemas, dificuldades, num momento talvez a gente perca um pouco a visão da missão. Mas Paulo não perdeu. Ele ainda sabia, ele tinha certeza do propósito de Deus para a vida dele. Por isso ele foi. Entre trancos e barrancos, mas ele foi. Entre naufrágios e picadas de cobra, ele foi. Entre algemas e prisões, ele foi. O que nos espera em termos de missões não são flores, não são bandas de música, mas certamente o que nos espera é conhecer e desfrutar o poder de Deus. A gente só vai aprender isso quando a gente sair do nosso conforto e se dispor a ir testemunhar o Evangelho. Os caminhos de Deus podem mudar. Ainda bem que nem todos aqui vão passar pelo que Paulo passou, né? Naufrágios,
picadas de cobra e outras coisas assim. Porque os caminhos mudam. Cada situação Deus faz de uma forma. Mas a mensagem e a missão não mudou. Continua a mesma. Vão e sejam testemunhas em todo lugar. A partir daqui e até lá adiante. Se queremos conhecer o poder de Deus, precisamos anunciar o Evangelho. Quero terminar com 3 ênfases aqui. Se queremos conhecer o poder de Deus, precisamos manter a nossa vocação evangelística para testemunhar. Não podemos perder a visão de alcançar pessoas. Seja qual for a dificuldade que nós tenhamos, eu sempre admiti aqui, diante da igreja, que eu tenho dificuldade em evangelização. Nunca foi o meu forte. Mas por causa disso eu não vou testemunhar, porque eu não tenho essa habilidade? Não, eu preciso testemunhar. E é exatamente na minha falta de habilidade que o poder de Deus se manifesta. É na nossa fraqueza que o poder de Deus aparece. Não é isso que Paulo disse? É nas nossas fraquezas. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sempre foi a desculpa dos chamados por Deus para determinada missão. Ah, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu sou o menor. E assim por diante. E Deus diz, eu vou com você. Sempre assim, não tenha medo, eu estarei lá. E aí você vai me conhecer. Aí a gente vê Moisés e fica encantado, mas a gente esquece que ele começou desse jeito. A gente vê Jeremias, e Isaías e tantos outros que começaram assim, questionando, duvidando, achando-se incapazes, mas foram esses que conheceram o poder de Deus, porque se dispuseram a obedecer, a cumprir a missão. Deus manifesta o seu poder à medida que testemunhamos. Segundo lugar, à medida que a gente avança em direção aos menos alcançados, propor desafios. Vocês vão reunir durante todo o ano nos pequenos grupos, falando sobre a história do livro de Atos. E muitas vezes o nosso olhar vai voltar para si mesmo, para o grupo, para o indivíduo, para a igreja. Mas lembra que o olhar de Atos, e Lucas escreveu o livro de Atos, olhando para o que Deus fez, levando a igreja de Jerusalém a Roma. Esse era o propósito, mostrar o poder de Deus ao transpor as barreiras até chegar aos confins da terra. Se nós queremos conhecer o poder de Deus, precisamos começar a orar, a nos importar com outros grupos, outras pessoas, outros povos. Parar de olhar para nós mesmos e olhar para outros. Parar de olhar para as minhas necessidades e olhar para as necessidades de outros. Se eu quiser praticar o primeiro mandamento, ou o maior deles, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a mim mesmo, eu preciso olhar para o outro. Aí eu vou aprender a amar a Deus e o próximo. Em terceiro lugar, precisamos repensar a nossa teologia e missiologia à medida que avançamos. À medida que a gente vai e testemunha, aí a gente pode dizer, olha, eu estou repensando tal coisa, tem acontecido tal coisa, eu tenho visto Deus fazer tal coisa. Aí a gente precisa voltar para os livros e estudar de novo, voltar para a palavra, voltar para a igreja e discutir.
Vem cá, como é que nós fazemos agora diante disso? Qual é o próximo passo? Qual a decisão que a gente toma? Vamos para cá ou para lá? Qual a ênfase que a gente dá? É na missão que a nossa teologia precisa ser discutida, e não na academia. Sempre foi assim com a igreja. E a gente precisa voltar a ser igreja neotestamentária. Igreja que continua o que o livro de Atos começou, narrando. Você quer conhecer o poder de Deus? Vá. Esteja pronto a aprender à medida que obedece. Não à medida que discute, não à medida que sabe, mas à medida que você obedece. Aí certamente você terá autoridade para rever alguns conceitos e algumas decisões que nós precisamos tomar como igreja, juntos, na missão. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos desafia, que nos impulsiona a continuarmos aquilo que o Senhor começou um dia. Deus, quando eu olho para as minhas limitações, fraquezas, depois de tantos anos, eu só posso agradecer ao Senhor pelo Teu poder. E quando eu olho para frente, olhando para as minhas limitações e fraquezas, eu só posso dizer: Senhor, a gente vai continuar por causa do Teu poder, por causa do que o Senhor é capaz de fazer, porque o Senhor mandou. Ajuda-nos como igreja, Deus, a seguir na missão que o Senhor nos deixou. Desperta aqueles que estão acomodados entre nós. Dá-nos a visão correta, Senhor. Faz os nossos olhos brilharem de novo diante do chamado do Senhor, da vocação do Senhor. Então ajuda-nos a sermos e fazermos missão, a missão que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus que oramos. Amém.